Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Está acontecendo essa semana a segunda etapa de Fiscalização Preventiva Integrada, FPI, na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em Minas Gerais. 25 equipes de fiscalização estão em campo, atuando nas seguintes temáticas: agricultura e recursos hídricos, extração mineral, fauna, saúde e segurança do trabalho, aquática, flora, saneamento básico e educação ambiental e sanitária. A FPI é realizada nos municípios de Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de Minas, Buritizeiro, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Natalândia, Santa Fé de Minas, Unaí e Paracatu. Conversei com o promotor de Justiça de Minas Gerais e um dos coordenadores da FPI Minas, Lucas Marques Trindade, que explicou como acontecem os trabalhos na região. Bom, trata-se de uma fiscalização multifinalitária, não é? Quando identificadas hipóteses de autuação, serão feitas as devidas autuações. Vejam, partimos de um estudo bem aprofundado da região da Bacia do Paracatu, identificamos pontos sensíveis e importantes para a preservação dos recursos naturais e, a partir daí, foram apontados alguns empreendimentos, algumas produções que demandariam uma fiscalização mais de perto. E já foram detectados, inclusive, uma gama de irregularidades, tanto em questão de desmatamento, quanto em questão de intervenção propriamente dita em recursos hídricos. É importante que o produtor tenha consigo que a função dos órgãos ambientais não é tolher de maneira alguma a produção agrícola ou agronegócio, não. É basicamente garantir que a legislação de regência seja cumprida, e a legislação busca compatibilizar a produção agrícola com a preservação do recurso natural, uma vez que não há produção agrícola sem uma preservação adequada dos recursos naturais. O produtor já sente na pele todos os dias a falta de recursos hídricos, que vem se tornando uma constante nessa região nos últimos anos, e isso se deve em razão da preservação inadequada das nossas matas ciliares, reservas legais que não atendem os parâmetros mínimos da legislação do Código Florestal, e isso acaba por impactar também na produção, uma vez que há o empobrecimento de solo, a menor vazão dos rios e da própria captação de água subterrânea, de maneira que esse é o objetivo principal da FPI, a garantia da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, também com esse viés orientativo por meio das instituições credenciadas a tanto. O Ministério Público, além de fazer esse trabalho todo, ele também está pronto para atender as demandas de reivindicações do produtor rural, que às vezes entende que a lei está muito rígida. Pode sim, através desse meio, estar expondo a sua indignação, a sua sugestão, para que assim possa se talvez ajustar de uma maneira mais correta a lei? Pode acontecer um caso desse? Claro, veja, as portas estão sempre abertas para ouvir as demandas da sociedade em geral, inclusive do próprio produtor rural. E a partir dessas demandas, filtraremos e podemos tomar providências. O fato é que o espaço adequado para isso na FPI é a reunião pública de encerramento, onde todas as demandas terão seus devidos encaminhamentos e, eventualmente, respostas até no próprio momento da reunião. Eu digo isso porque alguns produtores rurais têm justamente falado isso, que a lei é muito rígida, ou às vezes em alguns pontos que ela deveria ser mais rígida, acaba não sendo. Então, como o senhor já falou, nessa sexta-feira vai ser a oportunidade para estar expondo isso, né? Sem dúvidas. Não acredito que haja um rigor excessivo da lei. Como dito, basicamente o que a lei tenta é compatibilizar, equilibrar a exploração econômica com a preservação dos recursos naturais. Na verdade,
isso tudo deve acontecer de uma maneira só, não é como se fosse exploração econômica versus proteção do meio ambiente. Deve haver uma sinergia e não há, como dito, não há produção sem preservação. Mas, sim, o produtor rural que estiver insatisfeito com qualquer tipo de dispositivo legal, com qualquer tipo de estratégia de atuação dos órgãos competentes, pode e deve levar essas suas ideias à reunião pública para considerações. Durante a reunião pública que acontecerá hoje, serão apresentados os resultados do trabalho realizado pela FPI Minas em 9 municípios do Noroeste Mineiro e prestadas informações sobre a constituição e os objetivos da FPI Minas, e a população poderá tirar dúvidas e fazer sugestões, contribuindo desse modo para o aprimoramento da FPI. O procurador da República e coordenador da FPI, Antônio Arthur Barros Mendes, falou que, além dos produtores, também está sendo feita fiscalização quanto à qualidade do serviço de fornecimento de água tratada para o abastecimento humano. Nós vimos atravessando já um período muito crítico em toda a bacia do São Francisco nos últimos 5 anos, com uma extrema restrição da condição pluviométrica, baixíssima vazão, tanto nos afluentes de todo São Francisco, como na própria calha do rio principal, por decorrência. Isso gerou, inclusive, medidas restritivas nas captações do leito do Rio São Francisco, por parte da ANA. Há 1 ano existe um programa denominado Dia do Rio, em que às quartas-feiras não é promovida a captação direta por indústrias ou por empreendimentos agroindustriais. A FPI, nesta etapa que tem ocorrido centralizada em Paracatu, é a segunda que se verifica em Minas Gerais, tem também como enfoque, além de outros assuntos relacionados à questão da recuperação da qualidade ambiental, fundamental não só a condição do habitat, mas também a própria vida da população, que depende dos recursos hídricos. Nós temos desenvolvido atividades fiscalizatórias também relacionadas à regularidade da captação da água, não só na área rural, como também na área urbana. É nítido que a região de Paracatu faz um uso intensivo do recurso hídrico, trata-se de uma atividade econômica importante para a região, a agroindústria, porém há um regramento que estabelece diretrizes a serem observadas pelos produtores, por meio do qual possa haver um balanceamento hídrico, garantindo que as quantidades de água captadas para a produção estejam adequadas à disponibilidade que existe na bacia do Paracatu e nas demais bacias que compõem o Rio São Francisco. O ouvinte que quiser dar uma verificada se ele está fazendo correto, além do IGAM, ele pode buscar essa orientação também com algum outro órgão? Parece que o IGAM, em razão da titularidade dessa competência para regularização das outorgas no estado de Minas Gerais, afora o que ocorra em rios federais, como São Marcos ou São Francisco, seria de fato o órgão a ser inicialmente buscado para informações, orientações e regularização, porventura haja situações em desconformidade com a legislação. Porém, outros órgãos, inclusive que dão apoio aos pequenos, médios e grandes produtores, como a Emater, seguramente têm profissionais qualificados que têm condição de dar uma orientação básica e preliminar para o agricultor que tem a necessidade de verificar se está em conformidade com a legislação nessa parte de exploração de um recurso ambiental tão importante. É importante o produtor rural e também o morador da zona urbana estar legal com relação a essa questão da captação de água, né? Seja com um poço artesiano, seja tirando de um rio. Tudo isso tem que ser visto de uma forma mais cuidadosa, porque, como o senhor já falou, é um recurso que atualmente está em falta. Sim, a concepção da água como um recurso infinito, ela já não tem correspondência nem à legislação atual e tampouco à realidade que nós vimos enfrentando, principalmente na bacia do São Francisco nos últimos 5 anos. Daí a necessidade de que haja uma utilização criteriosa e racional desse recurso, que é fundamental para a sobrevivência de toda a coletividade e também para a reprodução das condições ambientais adequadas.
É importante salientar que a fiscalização preventiva integrada também tem um olhar em relação à qualidade do serviço de fornecimento de água tratada à população. Em razão disso, há equipes compostas por integrantes da FUNASA e da ARSAI, que é a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento em Minas Gerais, que faz uma supervisão de atividades, por exemplo, da Copasa, para promover a coleta de amostras de água para verificação da adequação aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, não só em pontos da própria captação, onde ela ocorre, das estações de tratamento, como também em pontos dispersos ao longo da rede até a ponta, na torneira, onde chega a água, tanto para o cidadão da área urbana, como aquele que, ainda que na área rural, está sendo atendido pelas concessionárias municipais ou estaduais de serviço de disposição de água tratada. Essa preocupação com o meio ambiente, ela deve ser ensinada para os nossos filhos, para os netos, para todas as pessoas. E a escola é uma forma mais correta de se fazer, além de se conversar isso em casa. Mas a escola é onde a criança passa boa parte do tempo dedicada a conhecer, né? E esse trabalho está sendo feito ou será feito também com os alunos de escolas daqui do nosso município? Sim, existe uma equipe da fiscalização preventiva integrada que está direcionada exatamente a essa finalidade, a aportar essas informações às crianças, formando assim cidadãos mais conscientes a respeito da importância da preservação ambiental e da forma como nós devemos nos inserir de uma forma ambientalmente mais correta no nosso entorno. Em razão disso, estão sendo visitadas escolas e, por meio de uma série de metodologias adequadas à idade e à formação dessas crianças, apresentadas essas questões que hoje já estão bastante disseminadas, porém devem ser sempre frisadas e retomadas para garantir que haja, a médio e longo prazo, a criação ou fortalecimento de uma cultura de preservação do meio ambiente, mais ainda num contexto de uma região que depende fortemente de atividades ligadas nitidamente à condição dos recursos ambientais disponíveis. O senhor acredita que talvez a gente poderia estar discutindo, inclusive, disso ser, inclusive, matéria de grade curricular para que todas as crianças possam continuamente receber essa orientação? Acredito que sim, é um elemento fundamental a construção da cidadania, a formação da personalidade de cada criança, ter a consciência da condição finita dos recursos naturais, da necessidade de sua preservação, desenvolver uma forma mais harmônica na sua relação com o meio ambiente. Em apenas 2 dias de atuação, a FPI em Minas Gerais apreendeu 662 quilos de queijo tipo cru, mussarela e provolone. As apreensões foram feitas por equipes do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, durante abordagens realizadas em rodovia federal na área de atuação da FPI. Também participaram da barreira equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA. Os itens estavam desprovidos de selo de inspeção e eram transportados sem refrigeração adequada. Após a apreensão, os produtos foram destruídos no aterro sanitário de Paracatu. Os infratores não foram multados, sendo orientados sobre como regularizar a fabricação e comercialização de seus produtos. Conversei com o produtor rural do Entre Ribeiros, João Alves da Fonseca, sobre a ação da FPI. Realmente está havendo aí uma mega fiscalização, a gente não sabe exatamente, mas são muitas equipes de vários órgãos. Eu fui visitado por essa fiscalização na minha propriedade, os recebi didaticamente e o que me parece que falam que é uma fiscalização preventiva, mas o que a gente está ouvindo é que de preventivo aí o que tem são autuações. Isso não é preventivo nunca na minha visão. O que o produtor tem de fazer é estar unido, falando uma mesma língua. E a única maneira de fazer isso é agora, hoje, às 14 horas, na Câmara Municipal de Paracatu, onde vai ser apresentado
esse resultado da fiscalização, aí é uma reunião pública, não é uma audiência pública, mas é uma reunião pública, que o produtor vá e manifeste, conte a realidade, porque o que nós estamos vendo é que as pessoas que estão adequando ou adequado são justamente aqueles visados por essa fiscalização. Quer dizer, se você precisa documento e você tem documento no seu escritório da cidade e não está na sua propriedade, automaticamente você estaria autuado. E muitas vezes as coisas não funcionam assim. Mas as licenças, as outorgas, tudo isso são públicos. São públicos. Por que então você tem de ser autuado para mostrar aquilo que é público? E isso não adianta o produtor não sair do seu conforto e ir para essa reunião, porque depois não adianta também ficar chorando pelos cantos e dizer que foi injustamente autuado e procurar apagar fogo depois do incêndio alastrado. Então, o momento da gente começar a falar a mesma língua é nessa reunião pública. Vá lá, produtor. O produtor precisa estar presente. É a única maneira que ele tem de defender a você e ao seu negócio e não tirar dessas multas abusivas, extorsivas, que quer aplicar esses órgãos que está vindo da propriedade. João, o produtor rural como um todo, às vezes não participa das reuniões, dos sindicatos, das associações, e é muito importante, principalmente no momento que o país está vivendo, a união, como você mesmo falou. Então esse produtor rural, ele tem que, se não confia na diretoria, ele tem que cobrar mais ainda da diretoria, tem que bater o pé para poder o negócio andar realmente. Eu acho que é o seguinte, palavras ao vento resolve muito pouco. O que a gente precisa fazer são ações. E convocar, e reunir e juntar produtor rural é uma tarefa árdua. Porque a pessoa acha que simplesmente precisa ir para a propriedade produzir. E você precisa participar de todos esses programas, como um programa que foi apresentado, Soja Plus, de gestão. Você precisa participar dos programas sempre. Sempre, porque se você não defender o seu negócio, não vai ser o fiscal que vai defender, não. Ele vai fazer o contrário. Se você não defender os seus interesses econômicos, financeiros, sociais, os outros não vão defender para você, não. Então, o produtor precisa começar a tomar essa consciência, o produtor precisa participar. Você vê que onde as classes mais evoluíram em termos de conseguir benefício foi onde as pessoas participam. A gente tem vários exemplos que eu não preciso citar, que as pessoas sabem. Mas o produtor é difícil. Mas eu estou convocando realmente que as pessoas vá às 14 horas na Câmara, encha o plenário, vá no microfone, defenda, porque é público, você não está fazendo nada mais do que o seu direito de se defender, seu direito de ir e vir, e não adianta simplesmente você chegar lá, depois vai lá 4 ou 5 pseudo ecologistas, pessoas que acham que está defendendo, e você não foi lá, não participou, vai valer, é o que está aplicado. Então, produtor, vá lá, vá na audiência, é uma oportunidade que tem. Aproveitando o seu programa, Francis, repito, vá hoje às 14 horas na Câmara dos Vereadores de Paracatu e aí sinta o que está acontecendo. E a reunião acontecerá hoje, dia 29, às 14 horas, no auditório da Câmara Municipal de Paracatu, na Praça JK 499, no centro da cidade. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.